Eu sou o pastor Reinaldo Santo e esse vídeo é descrevendo a Bíblia como carta de amor de Deus para a humanidade. Descrever a Bíblia como uma carta de amor provavelmente não é a primeira ideia que passaria pela mente da maioria das pessoas. Muitos a consideram um livro de regras repleto de normas morais ou apenas mais um livro de história da antiguidade. Concepções bastante diferentes de uma carta de amor. Contudo, uma carta de amor é possivelmente a sua melhor descrição. A Bíblia narra a história do que houve de errado com a humanidade, as providências de Deus para resolver o problema e como esse plano foi bem sucedido por meio do amor de Deus pelos seres humanos. Para o cristão, o mais espantoso nisso tudo é que a Bíblia não é apenas uma narrativa histórica, mas um convite ao leitor para participar dela. E para isso, nós temos o Antigo Testamento, que é conhecido primeiro como a Lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, narram a história do início do mundo e explicam de que maneira, em um curto espaço de tempo, as coisas não saíram como planejado. Em seguida, relatam a maneira como Deus passou a construir uma nação chamada Israel, povo a qual entregou suas leis e por meio do qual planejou salvar todas as pessoas, segundo a história de Israel, que vai de Josué até Esté, relatam como o povo de Israel chegou à terra prometida e como a perdeu pouco depois, por causa de sua desobediência obstinada. Apesar disso, Deus, sempre mencionado como alguém fiel às suas promessas, restaurou a nação e lhes proporcionou um novo começo. Terceiro, nós temos poesia e sabedoria. De Jó a Cântico dos Cânticos, reflexões criteriosas para ajudar as pessoas a viver da melhor maneira possível por meio dos padrões de Deus. Quarto, nós temos os profetas, que é de Isaías a Malaquias, mensagens dirigidas ao povo de Deus, oferecendo-lhe advertências e esperanças, especialmente relacionadas à expectativa da vinda do Messias enviado por Deus. E passamos para o Novo Testamento. Primeiro, no Novo Testamento nós temos Evangelhos, que é de Mateus a João, registro da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Messias anunciado nos textos do Antigo Testamento. Nós temos Atos. Atos revela a expansão do Evangelho mundo afora por meio dos seguidores de Jesus. Também nós temos as cartas, que vai de Romanos a Judas, textos endereçados às igrejas recém-estabelecidas, explicando a fé cristã e ensinando a aplicá-las no cotidiano. E por fim, nós temos o Apocalipse, vislumbre do plano final de Deus para destruir o mal e criar uma nova terra. Essa carta também ela é inspirada por Deus. Os cristãos consideram a Bíblia um livro diferente de todos os outros, incluindo outros livros religiosos, por acreditarem que seus autores foram inspirados por Deus de maneira sem igual. Esse registro está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Isso não significa, entretanto, que Deus tenha colocado ideias na mente dos autores para que refletissem
e depois escrevessem, nem que tenha ditado do céu palavra por palavra, registradas depois mecanicamente. O termo inspirado significa literalmente soprado por Deus. Para os cristãos, a Bíblia representa o sopro das palavras de Deus, que por sua vez foram inspiradas pelos autores com o objetivo de orientar os seus pensamentos, a fim de que escrevessem exatamente aquilo que Deus intencionava que fosse escrito. E por essa razão que, para milhões de pessoas, a Bíblia é mais do que mera história ou coleção de bons conselhos. Antes, é a palavra de Deus capaz de ser compreendida por todas as pessoas em todas as épocas. Essa carta também é uma revelação de Deus. Para os cristãos, a Bíblia é única pelo fato de ser uma revelação do próprio Deus, apresentando às pessoas quem Ele realmente é. A Bíblia revela 4 fatos a respeito de Deus. Primeiro fato, ela revela o coração de Deus, isto é, quem Ele é de fato, e não o que as pessoas imaginam ou temam que seja. Segundo fato, o padrão de Deus, totalmente diferente dos seres humanos e capaz de extrair o melhor que existe em cada indivíduo. Terceiro fato, o plano de Deus, isto é, seu trabalho para consertar a bagunça que as pessoas causaram a si mesmas e ao mundo ao seu redor. E o quarto e último fato, os desafios de Deus, isto é, Ele enxerga as pessoas da forma como elas realmente são e as faz saber que existe a possibilidade de mudança. Lendo a Bíblia, um modo simples de compreender a Bíblia é interpretá-la a partir de 3 pontos elementares. Primeiro, eles. Reflita a respeito dos sentimentos e pensamentos dos personagens referidos na narrativa. Segundo, nós. Não rejeite o texto por imaginar que ele trata de coisas antigas e ultrapassadas. Em vez disso, procure por equivalências contemporâneas. Terceiro, eu. Considere a possibilidade de Deus estar comunicando algo pessoal a você por meio da passagem e, nesse caso, o que você poderia fazer a respeito. Conceito-chave: revelação. Os cristãos creem que a Bíblia é a revelação do próprio Deus aos seres humanos. Também creem em um Deus que é tão grandioso e misterioso que, como em um jogo de esconde-esconde, não seríamos capazes de encontrá-lo sozinhos. Em vez disso, Deus escolheu vir até nós e revelar-se por conta própria. A Bíblia é, portanto, a revelação definitiva a respeito de quem Ele é e de como Ele age, inclusive estendendo a todos nós o convite para que o conheçamos pessoalmente. E você, de que maneira você vê a Bíblia? Como uma carta de amor ou como um livro de regra? Para mim, a Bíblia é tanto uma carta de amor como um livro de regra, porque nela a gente encontra as leis e a gente encontra o amor de Deus.
Deus é amor, mas também Deus é justiça. E nessa carta, Deus se revela para o homem, revela o seu projeto e revela o seu amor. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino em todas as notificações. Que a paz do Senhor esteja convosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.